Boa tarde, amigos e amigas do NEPOM. Que Jesus nos ilumine a todos nesta tarde. Educação para o despertar do Espírito. Eis o nosso tema. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Essa é uma recomendação de Paulo aos Efésios em sua carta a eles. O interessante é perceber que Paulo escrevia para vivos. Como pode, então, recomendar que levantem-se dentre os mortos? E mais, certamente que ao lerem a carta estão despertos, acordados. Como manda ele que despertem? Certamente que foi interessante ver a reação dos Efésios a esta recomendação. Mas me pareceu extremamente relacionada com a nossa temática. Educação para o despertar do Espírito. Assim compreendo esse trecho de Paulo. O tema relaciona educação ao despertar do Espírito. Educação, portanto, aparece como uma causa, né, do despertar do Espírito. O despertar do Espírito aparece aí como uma finalidade, um objetivo da educação. Mas o que é educação? Qualquer educação poderia levar ao despertar do Espírito? E o despertar do Espírito? O que é isso de verdade? Pois bem, comecemos a nossa reflexão pelo despertar do Espírito, haja vista que é o nosso destino. Pretendemos promover o despertar do Espírito, desculpem. Como é que fazemos isso? No momento em que sabemos para onde vamos, para o despertar do Espírito, certamente que vamos ter mais condições de pensar qual seria a educação necessária para alcançar este resultado. Pois bem, entendemos o despertar do Espírito em três níveis, com três possibilidades. O primeiro despertar que consideramos e que tem interesse para a educação é o momento em que o ser, o espírito, ingressa, ou o princípio inteligente antes, né, o ser, ingressa o reino humano, ingressa a humanidade. É o momento em que ele conquista a autoconsciência. Então, a conquista da autoconsciência ao ingressar o reino humano, a humanidade, é um despertar para o espírito, numa nova situação, em que ele adquire condições de se autoconhecer, portanto, de conhecer-se, ele adquire condições de vontade, de deliberar diante da circunstância, adquire a razão que possibilita a ele a escolha. Enfim, é um momento em que o espírito ganha uma condição completamente diferente daquilo que ele tinha até então e, portanto, tem interesse, neste caso, para os processos educativos, e a gente vai mostrar como isso acontece. Um segundo ponto, um segundo despertar que a gente considera é que se o indivíduo inicia a humanidade com a conquista da autoconsciência, quando ele chega mais ou menos no meio, na maturidade deste reino da humanidade, ele realiza uma outra conquista que nos parece fundamental, que é a conquista da autoidentificação como ser. O indivíduo vinha até então sem conseguir se perceber como ser, como espírito, como algo imortal, como de natureza divina. E chegando mais ou menos ali, ao meio, penso eu, mais ou menos no meio da vivência da humanidade, ele conquista a autoidentificação como ser e, portanto, consegue agora se desidentificar completamente das dimensões existenciais, do corpo, das emoções, dos pensamentos. Um terceiro momento é uma conquista que o indivíduo realiza e que agora a gente já considera que ela aconteça mais lá pela senectude da humanidade, quando o indivíduo já está talvez encerrando os seus momentos, as suas experiências neste reino e já começando a pensar e a iniciar suas experiências em outro patamar, em outro nível evolutivo. É quando ele realiza a conquista da consciência cósmica. E o que é que estamos chamando de consciência cósmica? Consciência cósmica aqui é aquele estado em que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Nesse momento, há a superação completa de toda separatividade. O indivíduo se vê, então, integrado como parte do próprio Criador e como parte de toda a criatura. Então, essas são as três, vamos dizer assim, situações, esses são os três momentos que a gente pôde perceber e elencar aqui como despertar do espírito. Vamos analisar cada um deles um pouco mais.
O primeiro deles, a conquista da autoconsciência ao ingressar na humanidade. Dá a impressão de que estamos falando que só ocorre o despertar do espírito no momento em que ele ingressa na humanidade. Na verdade, desde o momento em que ele é lançado para o Criador neste universo de matéria, de espaço e de tempo, e inicia toda a sua sese, todo o seu caminho de volta para o Criador através do processo evolutivo, o ser vem despertando paulatinamente, passo a passo, ao longo dessa trajetória. Leon Denis nos diz o seguinte, em O Problema do Ser, do Destino, da Dor, o item 9, Evolução e Finalidade da Alma. Olha o que ele diz. A alma, dissemos, vem de Deus. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se, torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Perceba por que nós dissemos que neste momento nós vamos ter aqui um despertar que interessa às questões educativas. E vamos ver por quê. O Espiritismo, ao nos ensinar que Deus, ao criar o universo, semeia partículas de si mesmo, semeia suas centelhas divinas no universo material. E como dizem os espíritos, a matéria enlaça estas partículas do princípio inteligente e desde a origem, do átomo, vamos dizer assim, até a angelitude, esse princípio inteligente vai se esforçando então para expressar a sua natureza, no seu desenvolvimento, desvelando a si mesmo em formas na existência. Então é isso que acontece ao longo de toda a trajetória evolutiva. O espírito laçado pela matéria, ele passa a imprimir ordem na matéria, a estruturar a matéria, a organizar. E organizar de que forma? A partir do quê? A partir das leis que já fazem parte da sua essência, que é a essência divina, o espírito começa a manifestar a si mesmo na matéria. No primeiro momento, no reino mineral, ele expressa, portanto, as leis divinas que regem o mundo físico e químico, organizando os átomos, as moléculas, as ligações químicas, a atração, a repulsão, enfim. Ali naquele momento, o ser então está atuando sobre a matéria, expressando nela as leis divinas que estão gravadas nele. Inicialmente as leis físico-químicas, e ele então começa a estruturar o universo material. Gradativamente, esse ser vai ganhando complexidade, integração, consciência, e ele ingressa, então, começa a se expressar, então, segundo leis biológicas, e gera a vida. O próprio ser começa a gerar a vida a partir das leis divinas que regem a biologia, que agora começam a se expressar através da formação de seres vivos, através da formação da célula, das substâncias orgânicas e assim gradativamente. E assim vemos este ser estagiar pelo reino vegetal, desenvolver a sua sensibilidade, ampliar a relação entre os demais seres através de hormônios, de feromônios que são transmitidos de um para outro, através de movimentos que envolvam o não crescimento, como os tropismos, os tactismos, os nastismos. Nós vemos as plantas, então, interagir umas com as outras e assim ir se desenvolvendo e gradativamente se aproximando da próxima condição, o animal. Quando, então, este seu princípio inteligente ingressa no reino animal, na medida em que ele começa a se expressar no mundo da vida, na biosfera, lançando para este mundo agora as condições de um reino novo, o reino animal, que está despertando dentro dele. E assim a inteligência gera os instintos. Assim a inteligência, pelo instinto de conservação,
de reprodução, que derivam inúmeros outros, essa inteligência então entra em lutas as mais diversas possíveis em todas as espécies de seres, e estas lutas vão então ampliando a sensibilidade, desenvolvendo a inteligência, promovendo o desenvolvimento da sensibilidade e, portanto, o nascer das emoções, e aí surge a raiva, surge o medo, surge a alegria, surgem os afetos, entre os germes dos afetos ali no seio das famílias, né, se assim podemos dizer, entre a prole e a mãe. Nós temos então o desabrochar aí das emoções e dos sentimentos no reino animal ainda. Só então, depois de levar muito tempo fermentando, diz inclusive Kardec em A Gênese, aí é forjado então aquilo que é chamado de espírito com E maiúsculo, que é a partícula ou a centelha espiritual ou a individualidade que passa então a viver um novo padrão de vida, que representa o ingresso na humanidade com a conquista, portanto, da autoconsciência e, portanto, a capacidade reflexiva, a razão, o desenvolvimento dos sentimentos, aquela sensibilidade começa agora a gerar sentimentos, razão e sentimento caminhando juntos, com uma vontade que possibilita ao indivíduo deliberar e escolher. E o importante que Leon Denis chama a atenção para nós: se até então era a imanência divina que realizava um impulso evolutivo no ser e, portanto, o impulsionava adiante, agora ela continua também, mas agora há um respeito profundo à vontade do espírito que surge. A evolução, para acontecer, vai depender, portanto, do esforço do indivíduo, do querer do indivíduo e, portanto, por isso, neste momento, é que este despertar interessa muito a educação. A gente vai ver daqui a pouco, quando conceituarmos educação e evolução, por que isso interessa a educação nesse momento. Até então, a evolução se dava como que no automático, pela força mesma das coisas, pela força da imanência divina governando todo o processo. Agora, é preciso que aquilo que Jesus recomendava aconteça. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis, e a cada um será dado segundo suas obras. Portanto, é preciso que o Espírito trabalhe, queira, busque. Veja que são todos verbos que significam ação. Nós vamos ter aí agora um momento em que o indivíduo vai precisar tomar as rédeas do seu processo evolutivo e realmente conquistar os valores que ele está buscando. E Cristo nos alertava mais que isso. Na parábola dos talentos, ele diz: é importante que a gente não enterre os talentos, que a gente não receba talentos na vida e deixe de utilizá-los, porque eles vão atrofiar. E somente aqueles que usam vão crescer os talentos e por isso vão ter mais. Aquele que tem pouco e que não usar vai atrofiar. Recomendava Jesus intensamente para que a gente ficasse sempre desperto nessa questão. Mas continuemos. O despertar também pode ser visto como este momento da autoidentificação. Desde que entra no mundo da autoconsciência e, portanto, no reino da humanidade, o espírito passa a ter consciência de si, da sua relação do presente, do passado, do futuro, enfim, passa a ter condições de gerir o seu processo educativo. Mas, ainda que ele se identifica com o seu corpo, afinal de contas, ele vem sendo forjado, vamos dizer assim, entre aspas, na matéria. Ele vem despertando, manifestando as leis materiais físico-químicas, biológicas e agora as psicológicas. E nesse despertar dentro da matéria, ele se identifica muito com o seu corpo, com as suas emoções e com os seus pensamentos, porque foram as coisas que vão surgindo e ele vai se identificando com tudo isso. Que são expressões na existência daquilo que o espírito é na sua essência. Não representa o seu ser. O espírito, é centelha divina, é um foco de autoconsciência pura. Chega o momento, então, da sua maturação, em que ele adquire, em que ele conquista a sua autoidentificação. Ele se reconhece como espírito, como ser imortal, como um ser, portanto, que transcende
A matéria transcende o tempo, que é permanente, que traz em si todas as potencialidades e uma natureza divina em germe, que está se desenvolvendo. Então, esse é um momento crucial e que está se dando nesse momento e que nós precisamos, é claro, utilizar de uma educação que nos auxilie na conquista desta autoidentificação e, portanto, na desidentificação dos nossos veículos existenciais, das nossas dimensões existenciais. Por fim, a gente falava de um terceiro momento, de um terceiro estágio no despertar que nós colocávamos como sendo algo que já está para aquele espírito que realiza na senectude da humanidade, quando ele já se amadureceu o suficiente e, portanto, já havia se identificado como ser espiritual, ele conquista mais um passo, que é a sua integração, que é a união com o sagrado. A pergunta que a gente faz é: como entender a educação? E será que qualquer educação é capaz de promover e de alcançar esses objetivos? A autoconsciência, o ingresso no reino hominal, o espírito adquire pelo próprio impulso divino imanente nele que o conduz, pela força das coisas, como dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos e o próprio Leon Denis. Mas a conquista da autoidentificação como espírito e da superação da separatividade, será que há algum tipo de educação que possa alcançar estes resultados? Esta é uma pergunta que a gente vai refletir um pouco agora. Primeiramente, a palavra educação para o mundo, e portanto num contexto materialista, ela é, mesmo neste contexto, polissêmica. Ela tem muitos significados. E quando as pessoas se referem à educação, normalmente estão se referindo a um desses sentidos que eu vou mencionar agora. Há uma primeira educação que é aquela dita doméstica, é aquela educação que a gente recebe, que os pais nos ensinam a ter bons modos, bons tratos, a nos comportarmos bem à mesa, a nos comportarmos bem diante de outras pessoas, a cedermos o lugar, a falarmos baixo, enfim, todo esse conjunto de bons tratos, de maneiras de proceder. E assim a gente desenvolve a gentileza, a amabilidade, a polidez. Tudo isso faz parte de um conceito, de uma forma de entender a educação, né? A educação como uma educação doméstica de bons tratos. Mas há uma educação também, há uma acepção para a palavra educação, que é a da formação cultural, ou erudição. É quando o indivíduo tem especializações, mestrado, doutorado, formado em Harvard, em MIT, na PUC, enfim. Ou seja, o indivíduo, a gente diz assim, olha, fulano teve uma boa educação, ele é doutor em Harvard. Então esta educação está representando neste momento uma cultura, uma erudição. É um sentido que se dá a esta palavra. Há um outro sentido também, que é a inserção. A educação seria a formação, a preparação do indivíduo para inseri-lo na sociedade, para inseri-lo no mercado de trabalho. É uma preparação tecnológica, de conhecimentos técnicos, para ser capaz de exercer uma profissão ou para ser inserido numa determinada sociedade e saber se comportar e viver bem dentro dela, ser um cidadão, portanto, aprender a respeitar os direitos alheios, reivindicar os seus próprios, né, cumprir os seus deveres e aí vai. E dentro do ambiente educacional nós temos uma concepção um pouco mais ampla ainda. Tudo dentro de uma visão de mundo, portanto, de um paradigma, de uma cosmovisão materialista, em que não se transcende aqui a moldura do espaço-tempo. Essa última concepção chamaria de educação integral, aquela que procura preparar o homem ou formar o homem intelectual, moral e espiritualmente. Portanto, desenvolver nele todas essas três características ou atributos do ser. Nesse contexto, a gente está falando aí, em geral, da transmissão da cultura de uma geração anterior para a geração vindoura. E com toda, e quando eu falo cultura, é cultura em sentido amplo, né? Tudo, né? Não só dos bens, da know-how, da possibilidade, do comportamento, da moral, enfim, de tudo. Até então a gente está aqui falando dentro de uma moldura materialista que poderíamos, para usar aquela velha imagem do iceberg, dizer assim, olha, a visão materialista, eu não diria nem que enxerga metade do mundo, metade do universo, desculpe, enxerga na verdade a ponta do iceberg
Se o iceberg for o universo, a ponta do iceberg seria, a meu ver, a concepção materialista. Haja vista que o mundo material é uma pequena parte de todo o universo criado. Além do mundo material, nós temos uma contraparte espiritual que é muito mais vasta, que vai desde o mundo espiritual inferior até os mundos espirituais elevados, de alta pureza e até mesmo aquele que já está em contato direto, em conexão plena com o pensamento divino. Portanto, vai desde o mundo espiritual mais baixo, de um nível inferior, até a conexão com o Pai. Então a gente pode perceber o seguinte: a primeira coisa é que uma educação, para ser capaz de despertar o espírito, não pode ser materialista, haja vista que, para ela, o espírito não existe. Ou pelo menos na concepção que estamos trazendo aqui. Porque o espírito que estamos chamando, estamos nos referindo aqui à individualidade que surge do princípio inteligente que foi criado, diferentemente do princípio material, e portanto que é imortal, que tem natureza divina, que é perfectível, que traz em si toda a potencialidade, necessitando apenas manifestar em ato. Então a gente vai ter que a visão materialista não é capaz de expressar ou de conceber uma educação que promova o despertar do espírito. O que podemos chegar, no máximo, é o espírito, uma vez que ele existe e atua, ele se utiliza de qualquer circunstância para despertar. E aí a gente vai poder ter o despertar do espírito em que pese, em detrimento mesmo de uma educação que defenda a não existência dele. Mas, pois bem, e o que seria então? Como é que a gente poderia enxergar uma educação capaz de promover isso? A primeira coisa é que é preciso que esta educação traga uma visão de mundo mais ampla, que não enxergue o mundo apenas como sendo matéria e derivado da matéria. Ao contrário, é preciso que uma educação que vá ser capaz de promover o despertar do espírito, que ela consiga, que ela realmente traga em si uma percepção do mundo como tendo a matéria, porque a matéria faz parte mesmo, mas como tendo uma contraparte espiritual e que os seres que nele existem apresentam duas características, duas condições. A primeira condição é a condição de essência. Todos temos uma essência espiritual e todos manifestamos esta essência na existência e, portanto, no universo material, no universo espaço-temporal. Uma segunda questão é que essa educação enxergue este indivíduo, enxergue o próprio docente e o discente, ou o professor e o aluno, ou, por exemplo, o facilitador ali dos grupos de estudo, no caso do Espiritismo, e os seus participantes nos grupos, de uma forma diferenciada. É preciso que o indivíduo seja visto como ser espiritual, é preciso que ele seja visto como de natureza divina e, portanto, trazendo em si este germe divino, este reino dos céus, que irá desabrochar lentamente, paulatinamente, né? Que ele enxergue no outro que o outro é evolucionista, que esse desabrochar ocorrerá no tempo, ao longo do tempo, gradativamente, que o indivíduo irá se despertando, porque se ele não admite o despertar pela evolução, como é que ele vai promover o despertar do espírito, né? Enfim, que ele conceba o indivíduo como interexistencial e, portanto, incapacidade de fazer conexões não só entre os encarnados, mas também entre encarnados e seres espirituais dos diversos níveis existenciais e até mesmo com o Criador, haja vista que o Criador está imanente em todos nós. E que conceba que o indivíduo apresente uma multidimensionalidade existencial. Ele não é apenas um ser espiritual, mas também se manifesta na existência através de múltiplas dimensões que a gente vai poder ver um pouco adiante. Basta que a gente veja o conceito de educação, ou melhor, a sua etimologia, que a gente vai poder perceber que há na própria etimologia da palavra um sentido que nos leva a conceber uma educação como algo nos moldes que o Espiritismo nos propõe.
no livro de Filosofia da Educação de Maria Lúcia Helena Ruda, ela traz duas origens etimológicas. Uma derivando de educare, no latim, né, ambas do latim, de educare, que quer dizer criar, amamentar, como sendo algo que vem de fora, que tem muito mais relação com instrução. Você recebe as informações, você alimenta o espírito com coisas que vêm de fora. E uma outra origem etimológica, que é do sere, que parece ser mais antiga, que quer dizer levar para fora, fazer sair, tirar de, dar à luz, produzir. Esta segunda é a que nós encontramos, inclusive, no site A Origem da Palavra, em que ele vai considerar que educere deriva de educare, ou melhor, educare vem de educere, né? Que significa o quê? Ex ducere, que vem de ex ducere. Ex quer dizer fora. Ducere, conduzir para. Então, portanto, a educação teria um sentido de conduzir de dentro para fora. E é nesse sentido que Pedro de Camargo, Vinícius, em O Mestre na Educação, traz para a palavra educação. Veja que beleza esse conceito e a correlação do conceito dele com aquilo que o Espiritismo nos propõe. Ele diz: educar é evolver de dentro para fora, revelando na forma perecível, no exterior, na forma perecível, a verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas. Por isso que são as características de Deus, a cuja imagem e semelhança fomos criados. No dizer de Jesus, trazemos em nós o reino dos céus, portanto a centelha divina. No dizer do livro dos Espíritos, trazemos em nós o germe da perfeição. E o que faz aí esse germe da perfeição é apenas evolver. É, portanto, sair de dentro e manifestar-se no exterior. Aquilo que dizíamos no começo. A centelha divina, ela é lançada no universo material, a matéria a envolve, e na medida em que ela se expande, na medida em que ela se desenrola, se desenvolve, ela vai manifestando. E começa a desenvolver pelas leis físico-químicas. Ela primeiro se manifesta as leis físico-químicas, construindo átomos, as moléculas. Depois se desenrola mais um pouco e manifesta as leis biológicas, produzindo a matéria orgânica, as células, etc. Dentro da matéria orgânica tem toda a gradação do animal ao vegetal. E aí ela desenrola mais ainda e manifesta as leis psicológicas e depois as leis morais e assim gradativamente. Assim é que este reino, esta perfeição em germe que está dentro de nós, pelo processo educativo, representa justamente esse desabrochar, este desenrolar daquilo que trazemos em semente dentro de nós. É assim que a gente vai ver, por exemplo, a semelhança entre a etimologia da palavra educação, que é este levar para fora, né, conduzir para fora, e a palavra evolução. Evolução, diz o site Origem da Palavra, vem de evolutio, que vem de evolvere. E evolvere é de ex, fora, e volvere, volver quer dizer enrolar, dobrar, né, projetar-se para fora. Então a gente vai ter aí que a evolução seria justamente o mesmo processo do ex do sere, conduzir para fora. Então, desde o átomo até a humanidade, a força divina, o impulso divino, a imanência divina vem promovendo o evolver, o germinar da semente divina que foi plantada na matéria. E gradativamente os seres foram então germinando, até que surgiu o homem. Ao surgir o homem com vontade, a conquista da liberdade, da moral, o Pai então respeita profundamente a nossa vontade, a nossa liberdade e nos dá agora as rédeas do processo evolutivo e doravante nós seremos os responsáveis. Por isso que, se a evolução a gente pode considerar como sendo todo o processo do átomo arcanjo, a evolução vai ser considerada apenas um momento a partir do qual o espírito ingressa na humanidade, que é quando adquire autoconsciência, vontade, liberdade, e portanto é ele quem faz isso agora, não é mais simplesmente pela força das coisas. Portanto, esta evolução, que é a manifestação gradativa da essência do ser,
na existência, no mundo exterior, no mundo material, no universo espaço-temporal, a educação no reino humano realiza a mesma tarefa. Aí a gente pode ver uma coisa interessante. A criação, como dizia há pouco, a criação, ela é constituída em toda ela é constituída de essência e existência. Nós vamos ter, portanto, em tudo, o vento que nos roça a pele, os raios do sol que nos aquecem, as águas do mar, as águas dos rios, as águas da chuva, os átomos das montanhas que constituem as pedras, os cristais, os vírus, as bactérias, tudo isso aí não passa de manifestação de uma essência que é de natureza espiritual. Portanto, tudo vibra, tudo vive no universo, tudo representa a presença divina, imanente. O ser espiritual está ali presente. Na linguagem espírita, o princípio inteligente está ali animando todas as coisas. É ele que está, ao desabrochar, né, do princípio inteligente, da fagulha divina na matéria, pondo ordem no mundo, organizando o mundo físico, o mundo químico, o mundo biológico. Portanto, para onde olharmos, estamos vendo o espírito com E minúsculo, e na humanidade, o espírito com E maiúsculo, com a individualidade. Assim nós temos sempre a existência expressando, manifestando uma essência. É claro, cada existência expressa uma essência num determinado nível evolutivo. É importante que a gente perceba isso. Pois bem, e o Espiritismo, meus amigos? O Espiritismo ele vem justamente com esta conotação educativa. Qual é a grande tarefa espírita? Qual é o grande objetivo do Espiritismo? Por que Jesus projeta esta luz sobre a humanidade? Para que a humanidade dê um passo adiante. A grande proposta é contribuir, estimular, auxiliar no progresso intelectual, moral e espiritual da humanidade. É para isso que o Espiritismo veio. Este é o seu grande objetivo. E para mostrar que eu não estou sozinho nesta concepção, eu vou trazer aqui algumas frases de alguns autores rapidamente. Primeiramente, Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, que é todo mostrando isso. Em síntese, ele diz lá: o Espiritismo é a doutrina da educação por excelência. Ele chega a dizer que o Livro dos Espíritos é um tratado de pedagogia completo. Dora Encontre, em Educação segundo o Espiritismo, ela vai dizer: a educação do espírito é o cerne da proposta espírita. Pedro de Camargo, em Um Mestre na Educação, vai dizer: a missão do Espiritismo é educar para salvar. E aí eu lembro do encontro que ela diz assim: olha, se as demais correntes religiosas, as demais doutrinas têm caráter salvacionista, o Espiritismo tem um caráter pedagógico. E quem o entende melhor, o entende desta forma, como um caráter pedagógico que, portanto, veio auxiliar no processo educativo, a entender o fenômeno da educação e a auxiliá-lo, a realizar processos educativos, evolutivos. Em obras póstumas, Kardec também já dizia: é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. E lá no Livro dos Espíritos, na 917, está dito: a educação bem entendida é a chave do progresso moral. Isso, dentre inúmeras, eu trouxe apenas alguns. A gente pode até, neste momento, parafrasear Kardec, ou parafrasear o livro do Evangelho, dizendo que fora da educação não há salvação. Até porque a caridade é algo que vem com a educação. É a educação do espírito que vai promover no indivíduo o desabrochar do amor e que se manifestará na forma de caridade. E isso veio desde Jesus. O Espiritismo é uma continuação, é o Evangelho redivivo. Jesus já propunha isso. E ele diz lá: mandava que brilhasse a nossa luz diante dos homens. Dizia que éramos deuses, sois deuses, fazendo menção aos salmos. E concluía lá em Mateus 5, né, depois do Sermão da Montanha, de falar do amor ao inimigo, ele dizia: portanto, a conclusão, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Portanto, a proposta de Jesus também
era promover que aquela semente de Deus, sois deuses, fostes criados à imagem e semelhança do Pai, que aquela sementinha pudesse desabrochar e manifestar gradativamente até que se tornasse perfeitos como o Pai. Portanto, a ideia da educação como sendo a realização das potências do ser, o desenvolvimento de todas as potências do ser, vem desde o próprio Cristo. E quando ele anuncia para nós os dois mandamentos que ele diz que sintetiza tudo, então ele enfeixa ali uma proposta educativa, um projeto educativo para a humanidade. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, ele está trazendo ali uma síntese de um projeto educativo para a humanidade. A conquista nossa está sintetizada aqui. Aprender a amar-se, portanto, amar a si, amar o próximo e amar a Deus, são, portanto, os três amores que enfeixam a proposta educativa do Cristo. E é preciso que a gente compreenda isso. A proposta espírita é uma proposta cristã. O espiritismo, portanto, deve vir desdobrar de uma forma mais científica, mais clara, o que Jesus estava dizendo. E é assim que a gente vai poder ver que é preciso que a gente compreenda o que era amar a si. Amar a si é se conhecer, conhecer a si mesmo, porque eu não posso amar o que não conheço. Conhecer a mim mesmo e me cultivar, me autoeducar, me autopromover. Jesus tinha frases sempre de estímulo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e sempre estimulando para que a gente manifestasse, né? A cada um será dado segundo suas obras. Então, é preciso que a gente aprenda a se amar, porque se amando eu posso amar o outro como a mim mesmo e compreender. E o que é amar o outro? É realizar o mesmo processo, é conhecer o outro, respeitar o outro, admirar o outro, verificar a sua singularidade, contribuir para que o outro também cresça, compreenda e estabelecer com o outro relações sinérgicas, como os átomos estabeleceram para formar as moléculas para formar as células, e assim gradativamente. É preciso que a gente, dentro da sociedade, pela compreensão, pelo afeto, pelo carinho, pela ternura, pelo auxílio, a gente possa estabelecer com os outros, pelo respeito, essas ligações e ir construindo cada vez mais grupamentos humanos, comunidades mais amplas, em que cada um realiza as suas potencialidades e todos contribuem para o conjunto. Até que a gente consiga transcender a humanidade, até que a gente consiga ir além da humanidade e, portanto, nos tornarmos um com o Pai através do amor a Deus, pelo respeito às suas leis, pelo afeto agora por um ser maior que nós e maior que a própria humanidade. Então, os três amores representam um grande projeto educativo. Mas nós gostaríamos de focar neste momento um primeiro momento que é o amor a si, que o Espiritismo nos traz como sendo o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e para resistir ao mal. Isso é o que é o teor da questão 919. É um princípio espírita normalmente negligenciado pelo movimento espírita de um modo geral. A gente costuma falar sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade, sobre a existência do Espírito, de Deus, mas a gente negligencia que um dos princípios espíritas que eu considero basilares é o autoconhecimento. Porque lá, quando Kardec faz esta pergunta, né, ele está tratando anteriormente do homem de bem, do egoísmo, tal, e ele faz esta pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, nesta ainda, e resistir à atração do mal? E Santo Agostinho, então, traz a resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho vai trazer para nós a maneira, né, vai trazer para nós uma técnica, um jeito, que era o jeito que foi ele, adotado por ele, quando viveu aqui encarnado, para se autoconhecer. A gente vê aí, portanto, a defesa do autoconhecimento como sendo um dos recursos mais eficazes para nosso melhoramento, portanto, para o nosso progresso intelecto, moral e espiritual. É preciso que a gente, portanto, valorize isto. Até porque aquela segunda conquista que nós nos referíamos
quando destrinchamos o despertar do espírito, falamos da conquista da autoconsciência no ingresso da humanidade, da conquista da autoidentificação como ser. Ou seja, eu me identificar como ser e não como existência, como espírito imortal e não como existência e, portanto, dimensões existenciais. E depois a segunda, ou melhor, a terceira, a conquista da consciência cósmica. É preciso que a gente perceba que esses dois passos precisam profundamente dessa dimensão do autoconhecimento, de que vamos tratar um pouco aqui agora, e que compõe uma educação espírita. Uma educação espírita precisa trazer em si o autoconhecimento como sendo um dos pilares de sustentação. A gente viu há pouco que a criação ela é constituída de dois domínios, o domínio do ser e da existência. Que tudo que existe, do átomo até o ser humano, ele apresenta uma essência e esta essência se manifesta por uma forma, por uma fisiologia no mundo material, no mundo da existência. Logo, a gente tem aqui que o autoconhecimento espírita, ele é um autoconhecimento que se dá nestas duas dimensões, nestes dois domínios. Para que o espírita busque o autoconhecimento, ele vai buscar esse autoconhecimento no domínio da existência e no domínio do ser. Ele vai ter que se conhecer na existência e se conhecer como ser. Isso é fundamental. Portanto, um processo educativo vai ter que trabalhar inicialmente as dimensões existenciais do indivíduo. O processo educativo, ele se inicia por um processo autoeducativo, portanto, autoconhecimento seguido de autocultivo, e vai se iniciar aí através da dimensão existencial, porque essa é mais fácil para nós no nosso nível. Então a gente vai poder realizar exercícios em que a gente vai poder se conhecer, se perceber e se conhecer em todas as dimensões existenciais. Aí a gente pode citar algumas dimensões existenciais que a gente já vem falando, como por exemplo a dimensão corporal, emocional, mental, a dimensão volitiva, valorativa, relacional, social, comunitária, laboral, ecológica, interexistencial, palingenésica, reencarnatória, evolutiva e a dimensão cósmica. Olhando para todas essas dimensões, a gente pode, através de exercícios que sempre se iniciam com o relaxamento corporal, com o asserenamento das emoções e a partir daí uma observação e no próprio dia a dia, sempre que fizermos, sempre que percebermos, sempre que nos depararmos com alguma coisa, especialmente nas relações, a gente sempre estar atento e observando qual é a nossa reação a tudo aquilo que chega até nós. Quais emoções geram, quais emoções não geram, o medo, como é que a gente reage àquilo, enfim. Aí tem várias técnicas que a gente não vai poder entrar agora. Apenas vamos dizer que este processo autoeducativo, ele apresenta 3 fases, que são aquelas descritas por André Luiz na Casa Mental. É importante que a gente lembre que pela dimensão reencarnatória a gente traz um passado de inúmeras existências, que somos a síntese de tudo isso. Que todo esse passado vem até nós na forma de intuições, tendências, aptidões, aspirações não, aptidões, ideias inatas, enfim. E que a gente precisa estar atento e compreendendo tudo isso para que a gente possa verificar se tudo isso que nos chega do passado está condizente com nossas aspirações para o futuro. Porque aí agora a gente precisa aprender a prestar atenção ao chamado divino, aquilo que nos atrai para mais adiante, em termos de beleza, de verdade, de bondade, em termos de grandeza de um modo geral. Essas aspirações que vêm da superconsciência, que é o reino dos céus em nós, nós precisamos aprender a ouvi-las, a ouvir a voz de Deus nos chamando para mais adiante. Aí verificamos se aquilo que vem do passado está condizente com as aspirações do futuro, para que no presente, através da vontade, do esforço, da ação, a gente possa ir remodelando, ressignificando o passado e construindo o futuro. Assim a gente vai se autoconhecendo na existência, nas dimensões existenciais e se construindo, se educando nestas dimensões. Mas é preciso que a gente vá além.
E é aí que entra também a outra dimensão do despertar do espírito. É preciso que a gente busque o autoconhecimento como uma forma de se perceber, de se auto-identificar na nossa natureza espiritual. Da gente despertar para aquilo que realmente é espírito imortal, de natureza divina. Como é que a gente faz isso se a gente está identificado com a matéria, com o corpo, né, com as circunstâncias desse universo material, emocional e mental? Então é preciso que a nossa educação possa nos auxiliar a dar este passo. E aí a própria Joana de Ângeli nos traz exercícios que nos auxiliam e nos, vamos dizer assim, nos ajudam a dar este passo. Ela vai trazer um exercício que é chamado de autoidentificação, como o nome já diz, ou de desidentificação. Parece estranho que no próprio nome do exercício os nomes sejam paradoxalmente contrários. Autoidentificar e desidentificação. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. O importante é que a gente possa perceber o seguinte, que através deste momento do autoconhecimento na dimensão ou no domínio do ser, a gente vai aprender a distinguir o ser do ter. O que é que nós somos daquilo que nós temos. E assim a gente vai gradativamente separando o ser do existir. Então eu tenho um corpo, mas eu sou o espírito. A gente costuma inverter isso. Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, o meu espírito. A gente vai compreendendo melhor que eu sou o espírito que tem um corpo, eu sou um espírito que tem emoções, que tem um corpo emocional, eu sou um espírito que tem pensamentos, que tem um intelecto, um corpo racional, um corpo mental. E assim, gradativamente, a gente vai ganhando nitidez no reconhecimento de quem realmente somos. A gente pode encontrar nos exercícios que estão naquele texto, são 6 exercícios do Amai-vos, o texto era Amai-vos, eis o segundo mando, se não me engano é isso, da Caravana Baiana da Fraternidade do ano passado. Está no site da Federação Espírita, vocês podem acessar. Lá foram propostos 6 exercícios para que a gente pudesse ir se identificando, aprendendo a amar, desenvolver a nossa amorosidade. E é claro que desenvolver a nossa amorosidade é o projeto do Cristo, amar a si, ao próximo e a Deus. Logo, esse projeto é um projeto de educação do espírito, de despertar do espírito, porque o despertar do espírito se dará através do caminho do amor, da energética da amorosidade. E aqueles exercícios, aqueles 6, introspecção, comunhão com seres espirituais elevados, contemplação, imaginação e visualização criativa, ação exploradora, expansora do amor, vivência do sagrado, aqueles exercícios podem contribuir para isso. Mas eu gostaria de trazer aqui um exercício especificamente, aliás, 2 exercícios, né, para citar para vocês, que a gente pode encontrar no livro de Joana de Ângelis, que é o Despertar do Espírito. Ela traz lá um exercício para o desenvolvimento da vontade, haja vista que quaisquer outros exercícios vão requerer vontade. Eu preciso estar com a vontade relativamente desenvolvida para que eu consiga realizar os demais exercícios. E aí Joana vai propor um exercício para o desenvolvimento da vontade. Mas ela propõe lá o exercício de autoidentificação ou desidentificação das nossas dimensões existenciais, corpo, emoções e pensamento. E lá ela vai dizer, em estado de relaxamento, né, corporal, emocional, a gente vai prestar atenção a si mesmo, verificar todo o nosso corpo, identificar as nossas sensações. E aí vamos observando o nosso corpo, a gente, pela observação, pela experienciação ali direta, a gente diz, eu tenho um corpo, mas eu sou este que observa este corpo. Isso, eu vou dizer isto mentalmente. Ela propõe lá, é um exercício que ela retira de Roberto Assagioli, um dos criadores da quarta onda em psicologia, na psicossíntese, ela cita o próprio Assagioli lá e dá uma roupagem espírita ao seu exercício e diz, pela vivência eu vou repetindo para mim mesmo, eu tenho um corpo, e aí eu identifico as sensações que o corpo me proporciona, ele me proporciona dor, prazer, tal, bem-estar, energia, abatimento e tudo, mas tudo isso é
passageiro, tudo isso é temporário. O meu corpo, eu tenho um afeto por ele, eu desejo que ele esteja saudável e tal, mas o corpo é minha ferramenta, é uma vestimenta minha. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo, eu sou, e aí ela não diz ainda o que é, né? O exercício não diz ainda o que é. Aí passa para as emoções. Aí você vai pensar, prestar atenção, eu tenho emoções. As emoções me auxiliam no contato com o mundo, me proporcionam, né, ser afetado pelas coisas do mundo e sentir os afetos de repulsão, de atração, sentir a alegria, o medo, a ansiedade, a coragem. Aí você pode ir pensando todas as possibilidades. Sei, tudo bem, eu tenho essas emoções, mas eu não sou essas emoções. Elas aparecem em mim, elas representam a forma como o mundo impacta em mim, mas eu não sou essas emoções. Eu tenho emoções, mas não sou as emoções. E ela vai ensinando a gente a repetir isso. Para os pensamentos, a mesma coisa. Eu tenho pensamentos, eu tenho uma mente intelectual que me ajuda a compreender, que é uma ferramenta fantástica, mas eu não sou a minha mente. Eu não sou meus pensamentos, minhas concepções. Elas mudam ao longo do tempo e eu permaneço, aí vai. Aí ela diz: se eu não sou o corpo, nem as emoções e nem os pensamentos, o que eu sou? É aí que você então olha, eu sou o observador do corpo, o observador das emoções, o observador dos pensamentos. Eu sou este foco de autoconsciência pura. Eu sou o foco da vontade. Eu sou este ser espiritual. E assim esse exercício repetido continuamente vai nos possibilitar pela educação, este é um exercício pedagógico, né, de educação espírita, pela educação, conquistar, portanto, esta segunda etapa do despertar do espírito, que é o despertar para a autoidentificação como ser. E, continuando nesse exercício, a gente pode entrar na vivência do sagrado, quando a gente então passa a incluir a presença divina em nossas vidas. Vocês vão poder ver esse exercício do sagrado lá no texto, e a partir daí, de repente, a gente já começa também a ingressar no terceiro nível do despertar do espírito, que é a conquista da consciência cósmica, portanto, a conquista da superação da separatividade, da união com o Pai. Assim, meus amigos, a educação para o despertar do espírito é uma educação que tem que ter pelo menos uma percepção espiritualista da vida. E a educação espírita, melhor dizendo, é uma educação inspirada pela cosmovisão espírita, com a visão de mundo, com a visão de homem, com a visão dos processos de construção do conhecimento, da gnose espírita, vai nos proporcionar certamente o despertar do espírito para as conquistas desses dois novos passos, né, evolutivos no nosso despertar, que além da autoconsciência nos proporcionarão a conquista da autoidentificação como ser espiritual, a nos sentirmos como espíritos imortais e depois a nos sentirmos completamente integrados com o Pai. Assim, bons exercícios, bons estudos de autoconhecimento, e que a gente possa estar estudando o Espiritismo, mas através de processos que condigam com uma educação inspirada pelos postulados espíritas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos ao longo desses nossos estudos, desses nossos esforços. Obrigado a todos pela atenção.